Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra e este é o canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. Hoje nós vamos falar de mais um assunto que a gente vai discutir hoje, mediante a palavra, de que tudo que está escrito no livro das revelações de Apocalipse, que está escrito no grego, como todo o contexto do Velho Testamento, de profecias, né? E de todo o livro, né? Todo o livro como um todo. No hebraico e no grego, eles estão ali colocados de forma profética. Tudo que está escrito, que Deus nos deixou escrito na palavra, não está lá por acaso. Tudo tem um contexto de profecia. E cabe a nós buscarmos no Senhor as revelações que o Espírito Santo tem para nos dar, principalmente nesses últimos dias. Eu tenho algo assim muito interessante para falar para vocês hoje que deixou até mesmo eu surpresa. Eu já tinha falado sobre uma parte desse assunto, mas o Senhor, ele sempre me surpreendendo, né? Completando aquilo que Ele quer que se revele para nós nesses últimos dias. Nós vamos falar a respeito novamente de Apocalipse no capítulo 14, aliás, no capítulo 7, no versículo 14. Deixa eu colocar meu óculos para a gente começar. Antes de mais nada, e que eu me esqueça, né? Eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que deem like no vídeo se vocês assim gostarem, né? E que façam um comentário, ainda que seja simples, para que o YouTube entenda que esse vídeo teve relevância para vocês. Eu gostaria de falar aos meus irmãos e irmãs que já estão comigo neste canal há já um tempo, né? Desde o outro, que foi o primeiro que foi tirado, né? Que vocês comentem comigo aquilo que vocês acham a respeito daquilo que está sendo falado na palavra. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá bom? Desde já eu agradeço a atenção. Bom, vamos lá. Eu tô aqui com o livro de Apocalipse no capítulo 7 aberto e a gente vai ler novamente o versículo 14. Eu fiz um vídeo falando a respeito disso. Foi até um videozinho curtinho que está no canal, tem 3 minutos e pouco, que ele se chama Fora da Tribulação, falando de uma preposição que está colocada no grego e que faz toda a diferença no contexto de tradução, de como a palavra essa palavra é entendida. Bom, vocês vão entender quando eu começar a falar aqui. Vamos ler. Apocalipse 7:14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, como eu já falei nesse vídeo curtinho que eu fiz, existe um entendimento do qual também me foi ensinado no tempo que eu tenho de convertida, foi quando eu comecei a aprender a respeito de Apocalipse, né, e falar a respeito deste versículo, de que essa não poderia ser a igreja, ou seja, a visão dos glorificados, que está colocada em Apocalipse no capítulo 7, que inicia-se no versículo 9, não poderia ser a igreja, porque por causa deste pequeno detalhe que são estes os que vêm da grande tribulação. Então, se eles vêm da grande tribulação, significa que eles estavam inseridos dentro da tribulação. Então, a gente não poderia ser a igreja, porque, obviamente, que eu, como pré-tribulacionista, também creio que a igreja não passará pela tribulação, certo? Nós já estamos vendo acontecimentos difíceis, terríveis, que eu tenho explicado nos meus vídeos, que são as dores de parto, que têm se intensificado, que são os selos que estão sendo abertos. Isso também é algo polêmico, muitas pessoas não concordam, mas eu tenho muitos vídeos falando sobre isso no canal. Mas que certamente nós, a Igreja do Senhor Jesus, não entraremos no período de 7 anos da tribulação. Eu também creio assim. Então me foi ensinado que esta não poderia ser a igreja por causa desse detalhe. Mas aí, quando a gente vai para o original grego antigo, existe um pequeno detalhe que faz toda a diferença nesta escrita no hebraico que foi traduzida, de forma que eu vou mostrar para vocês. Eu já falei sobre isso, mas a gente vai entrar nesse assunto, porque vocês vão ver que coisa gloriosa que o Senhor Deus tem para nos mostrar como profecia, que já estava ali, escrito na palavra e a gente não conhecia. Vamos lá. A palavra que eu digo que faz toda a diferença é a palavra ek, que está descrita nesse versículo. Eu vou mostrar para vocês já já onde ela está colocada. E qual é o significado dessa palavra? Ela significa de,
o ponto de onde a ação ou movimento procede. Então, essa palavra é usada normalmente quando ela quer ser colocada como a tradução de algo que está começando, um movimento ou uma ação que procede do início, né, da ação. E ela significa fora, fora de lugar, fora de tempo ou fora de causa, literal ou figurada, direta ou remota, muitas vezes usada na composição com o mesmo significado, geral, muitas vezes de conclusão. Preposição primária denotando origem, é como eu falei para vocês, ponto de ação que se inicia em algum lugar, a origem de algo. Então agora eu vou mostrar para vocês a palavra onde está descrita no original grego. Aqui nós estamos em Apocalipse, no capítulo 7, e a gente vai ler aqui o versículo 14. Eu coloquei já na parte onde está falando justamente aquilo que nos interessa, onde está esta palavra eike colocada. Então está escrito aqui assim, vou até acompanhar para vocês aqui com o cursor, para vocês verem. Ó. Ele disse, porém, para mim, são os chegando fora da, a palavra eque aqui, ó, eque. E o que significa eque, como eu falei para vocês? Fora da. Fora da o quê? Continuamos aqui. Ou a, né? Tribulação. Então, o que essa tradução está querendo nos dizer? São esses os que estão chegando fora da tribulação. Ou são esses que estão sendo tirados para fora da tribulação. A palavra eque colocada aqui, neste versículo, ela significa que ela está dando início a um ponto de ação que está sendo tirado para fora da tribulação. Então, por que eu falo que esta é a igreja? Porque aqui, para nós, no hebraico, o que o João estava querendo nos dizer, quando ele escreveu este versículo, que ele estava vendo aquilo que estava acontecendo no céu, né, que estava sendo mostrado para João, que ele estava descrevendo o que ele via, ele colocou a palavra eike aqui, porque ele estava querendo dizer que aquelas pessoas, aquela grande multidão que estava sendo vista, que foi perguntado para ele quem era, eles estavam sendo tirados para fora da tribulação. Eu já falei isso nesse videozinho pequeno que eu fiz. Só que existe ainda uma polêmica. Tem pessoas que acreditam que essa palavra colocada aí, ela está colocada por um acaso, que a tradução foi colocada que eles estão chegando da tribulação. Usaram a palavra como a tradução, não fora da, mas da tribulação. A gente pode ler aqui, ó. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. E na realidade, aqui está falando que eles estão vindo da tribulação. Na sequência que vem a grande, também tem essa que eu já até expliquei. Então está falando que eles estão vindo da tribulação a grande, que a tribulação grande iria começar e que eles estavam sendo tirados para fora da tribulação. Mas muitos preferem dizer para mim que não, que ficam com a palavra escrita em português que está dizendo que eles estão vindo da grande tribulação e que essa não poderia ser a igreja. Aí eu me pergunto, se ela não é a igreja, então quem são? Quem são esses glorificados de todas as tribos, povos, línguas e nações? Que estão de pé diante do trono de vestiduras brancas. Porque quando nós continuamos a descrição da palavra, a gente vê que no livro de Apocalipse, na sequência, existe aqueles que foram, que são vistos, que são aqueles que foram decapitados por causa do testemunho que deram, por causa do amor a Jesus. É óbvio que eu não vou entrar em todos esses detalhes com vocês, mas aonde estaria a igreja se esta não fosse a igreja, se não fosse a visão dos glorificados? Mas tudo bem, a gente sabe que tem pessoas que não compreendem assim, mas hoje eu vou mostrar para vocês algo glorioso, que testifica que esta colocação, colocada aqui em Apocalipse 7,14, usando a palavra eque como fora da tribulação, era algo profético, que estava sendo colocado para nós aqui, para mostrar sim, que a igreja do Senhor Jesus seria tirada para fora da tribulação. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos continuar. Só um minutinho. Aqui. Quando eu estava ontem tendo uma conversa, né, a respeito desse assunto com pessoas de um grupo,
Foi interessante porque a gente estava falando justamente isso que eu estou falando para vocês. Alguns não acreditam que ali seja a igreja, justamente por esse detalhe, falam que não, que está escrito que estão vindo da grande tribulação e que não tem acordo, certo? Que sim, eles estão vindo da grande tribulação e que eles não são a igreja. E na sequência, por causa de justamente estar conversando sobre este assunto, eu continuei lendo a respeito da palavra ek, porque me aguçou a compreender mais a respeito de por que a palavra ek foi usada ali. Porque é uma palavra comum que era usada, mas vamos entender se isso foi dessa forma mesmo. Aí eu fui entender que a palavra ek, como eu mostrei para vocês agora na figura anterior, ela é a palavra raiz do grego que dá origem à palavra eclésia. E o que é a palavra eclésia? Aqui ela está escrito de forma aportuguesada, mas eu vou mostrar para vocês ela na forma escrita em inglesa. Mas eu quero mostrar para vocês o que significa a palavra eclésia, para quem não sabe. Substantivo feminino, que significava na sua essência antiga, antiga Assembleia Ateniense, ou seja, os atenienses, né, de Atenas, os gregos, Assembleia do Povo. Aí depois ela passou a ter uma outra conotação, denominação usada pelos primeiros escritores cristãos para assembleias cristãs locais. E a outra parte, um conjunto ideal dos cristãos. Então esta palavra eclésia, primeiramente ela significava Assembleia Ateniense do Povo, Assembleia do Povo. Vamos entender onde eu quero chegar. A gente vai continuar aqui. Agora a palavra escrita de forma, que é a forma do grego antigo, eclésia. Pode ver que tá ek, que é o ek, que é a palavra raiz, com eclésia, ou igreja. É a palavra que originou a nossa palavra igreja. É a palavra grega para assembleia, reunião, derivado do verbo eklalen, formado por ek, para fora ou fora da, porque tem várias conotações, mas fora, para fora ou fora da. Mais kalem, chamar ou clamar, ou chamar para fora. Eu não sei se vocês sabem que a palavra igreja, ela é conhecida como, o seu significado como aqueles que foram chamados para fora, ou seja, chamar e fora, chamados para fora. Nós, a Igreja do Senhor Jesus, temos este nome como entendido de que nós somos chamados para fora. Eu sempre me questionei, falava, Senhor, chamados para fora do quê? Eu sempre me questionei, achava interessante, porque é só chamados para fora, chamados para fora. Eu achava interessante, achava e continuo achando. Mas eu nunca fui atrás de entender profundamente o que significava, o porquê ser chamados para fora. Muitos dizem que é chamados para fora do pecado, chamados para fora do mundo, chamados para fora no contexto de pecado, de mundo, das coisas que nós conhecemos que a Igreja do Senhor Jesus abandona quando conhece a Deus. Mas mesmo assim, ela é uma palavra colocada como chamados para fora. Eu achei interessante. Sempre achei. Mas vamos continuar. Eu quero que vocês entendam onde eu quero chegar. A palavra portuguesa, igreja, não lembra muito a origem etimológica desse vocabulário. A origem da palavra grega, está escrito em grego ali, eu não vou conseguir ler, né? Eclésia. Um substantivo formado por ek, igual a ex, que significa para fora, e pelo verbo kalel, que significa chamar ou convocar. Essa palavra não é algo novo na boca de Jesus, porque foi usada em Mateus, né? No Novo Testamento também, onde aparece 114 vezes, 62 vezes nas cartas de Paulo, de fato sua origem está intimamente ligada ao contexto político da democracia grega, 5 séculos antes de Cristo, onde era usada a igreja, era uma assembleia pública, um evento político, quando os cidadãos eram chamados para fora de suas casas e se reuniam nas praças, em grego agora. Quem não saía das suas casas, aliás, para essas reuniões, eram chamados de idiotes, de onde vem a nossa palavra idiota, cujo sentido grego é o homem privado, desinteressado das coisas públicas.
Essa síntese na origem, ainda antes do Novo Testamento, a palavra grega eclésia significava uma assembleia pública de cidadãos gregos que se reuniam para debater temas políticos. Esse sentido é muito claro em Atos dos Apóstolos 19 e 32. Vou voltar com vocês e falar para vocês. Olha que coisa interessante. A palavra eclésia, que é a junção de ek, que é a palavra raiz, que significa para fora ou fora da, né? Como eu já disse para vocês, como eu li lá no contexto, o significado de ek em grego, junto com eclésia que é chamar ou convocar, chamados para fora, ou convocados para fora, mas é mais usado como chamados para fora. Essa palavra, ela já era usada no grego, é uma palavra grega que já existia, e ela era usada para dar nome às assembleias ou reuniões políticas gregas, dos atenienses e dos gregos, que não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com igreja, não tinha nada a ver com Jesus, nem existia Jesus ainda. Aqui está falando para nós, como eu li, que estão 5 séculos antes de Cristo, essa palavra já era usada para o contexto político. Então, por que ela foi colocada como essa palavra? Porque eles chamavam o povo para fora de suas casas, para se reunirem nas praças gregas, para falarem de política, para resolverem assuntos políticos no que significava para eles um contexto de, digamos assim, pressionar os políticos para fazer aquilo que era necessário. Então, esta palavra, ela já existia, eu quero que vocês entendam muito bem isso. E não tinha nada que ver com igreja. Ela passou a se tornar algo como uma reunião política ou como uma assembleia, né? A tradução também é colocada como assembleia. Porque era assim que era entendido, assembleia de pessoas reunidas para falar de política. Isso que eles saíam das suas casas e iam para as praças, nas ruas, chamados para fora. Interessante, né? Isso no grego. Eu quero que vocês entendam. Eu não estou falando de igreja aqui agora. Estou falando de igreja no sentido religioso, mas no sentido político. E isso é interessante porque ele já usava essa palavra e não tinha nada a ver com igreja. Quando ela passou a ser usada para especificar o povo de Deus ou os santos do Senhor Jesus, que passaram a se reunir num contexto de salvação para a pregação da palavra, ela passou a também ser conhecida como igreja ou reunião ou assembleia religiosa. Mas por quê? Porque ela começou a ser usada. E o interessante, gente, é que essa palavra não começou a ser usada por ser usada. Alguém olhou e falou, nossa, a gente pode usar essa palavra, porque é uma reunião também. Lá já em Atos dos Apóstolos, alguém teve a ideia sublime de fazer isso. Não. Quem falou sobre isso? Foi o Senhor Jesus. Quem chamou a reunião dos seus santos de igreja foi o Senhor Jesus. A gente vai lá para Mateus no capítulo 16, para a gente poder ler a respeito disso. Mateus 16, 18. Eu quero que vocês entendam. Então, vocês já entenderam que essa palavra, eclésia, ela já existia e não tinha nada a ver com igreja. A palavra que tinha junção de ek e eclésia, que estava dizendo justamente que aquele povo era chamado para fora de suas casas, né? Para uma reunião política nas praças gregas atenienses, no povo, 5 séculos antes de se pensar em nascer o Senhor Jesus. Vocês já entenderam até aqui, né? Então vamos lá. Mateus 16, 18. Presta atenção, gente. Aqui. Aqui é 17, peraí. Aqui. Também eu te digo, quem estava falando isso? Jesus. Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem chamou a reunião do povo de Deus, dos santos do Senhor Jesus, que viria a existir somente depois de sua morte, de igreja ou eclésia, foi o Senhor Jesus. Então, o nome foi dado por Deus. O nome foi instituído e saiu da boca do Senhor Jesus. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí eu me perguntei, por que o Senhor Jesus deu um nome
para aquilo que seria o mais precioso dele, que seria a sua noiva, a sua igreja, o seu corpo, o povo que ele morreu para salvar, o povo que ele morreu dando seu sangue na cruz para que tivesse salvação, a menina dos seus olhos, aquilo que é para ele o de mais importante, porque ele não saiu do céu e veio aqui dar a vida dele por nós, igreja do Senhor Jesus, igreja dele à toa, certo? Porque isso é algo precioso e muito importante. Mas por que ele chamou de igreja ou de eclésia? Se esta palavra não tinha nada que ver com nada religioso, nada dos judeus, nada da religião judaica, nada que tinha a ver com o contexto de religião, de coisa alguma. Isso me chamou a atenção. E eu fiquei pensando. Vamos continuar, gente, que eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês. Vamos aqui e a gente vai continuar lendo. Olha lá, a gente vai ler mais um pouquinho sobre eclésia. Eclésia em grego, né, que está escrito ali, era a principal assembleia da democracia ateniense da Grécia Antiga. Era uma assembleia popular, aberta a todos os cidadãos do sexo masculino, com mais de 21 anos, que tivessem prestado pelo menos 2 anos no serviço militar, que fossem filhos de pai e mãe natural da polis. Atuava no âmbito de política externa e detinha poderes de governança relativos à legislação, judiciais e executivos, como, por exemplo, decidindo a destituição de magistrados, também fiscalizando todos aqueles que detinham cargos de poder, de modo que não abusassem do mesmo e desempenhassem as suas incumbências da melhor maneira possível. Vamos continuar. A palavra que o Senhor Jesus cita, eclésia, é traduzida por assembleia, mas também pode ser traduzida por igreja. Essa palavra é composta pela preposição ek, que denota origem ou ponto de ação, procede de lugar, tempo ou causa. Dessa forma, você pode traduzir a preposição ek para de, dentro de, por ou fora de. É aquilo que eu falei para vocês. Eles falam que é para fora, né? Aí, aqui pode ser ou fora de, como que eu falei, fora de ou fora da tribulação. Vocês veem? Vocês estão entendendo tudo que eu estou mostrando para vocês, né? Vamos continuar. Vamos ver aqui no original grego, em Mateus 16, 18, se realmente a palavra ali usada no hebraico, eu li para vocês no português, né? Podia estar ali já traduzida como qualquer outra palavra e aí traduzido para a igreja, porque a gente já entende que hoje a palavra no nosso português igreja é a nossa reunião cristã, né? A reunião religiosa. Mas vamos ver se estava no hebraico como eclésia? Então vamos lá. Mateus 16. Vamos ver aqui, ó. Vou construir a igreja e os portões do Hades não prevalecerá contra ela. Ali está it em português. Então vamos ver, eu vou até aumentar para vocês aqui, para vocês verem como realmente está ali. Opa, peraí, só um minutinho, gente. Pulou aqui. Aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui. Eu quero colocar maior. E ele não tá. Agora foi. Olha lá. Eclésia. Aqui em cima. Eclésia. Igreja. Então, realmente, a palavra usada no original, quando o Senhor Jesus fala a respeito da igreja, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali está escrito eclésia. Então, o Senhor Jesus chamou, sim, a igreja dele. Eu não vou nem falar igreja porque esta palavra significa igreja, mas a reunião dos santos dele, que viria a existir após a sua morte, que seria o início do povo que viria a ser salvo, que se tornaria sua noiva, que se tornaria o povo que seria arrebatado no final de tudo, ele chamou de igreja. Ele chamou de eclésia. Então, vamos continuar. Eu quero continuar com vocês aqui, para vocês entenderem tudo que eu estou falando. Vamos lá. Aqui
tá a tradução, minha igreja, os portões do inferno não edificarão, mas eu vou até pular aqui, porque eu já mostrei para vocês. Então, vamos lá. Agora a gente está aqui no original grego de Apocalipse 7,14, como eu li para vocês, né? Apocalipse 7,14. Na realidade, aqui é Apocalipse 7,5. Eu não quero falar desse assunto, primeiro eu vou falar do outro. Peraí. Deixa eu ver se está aqui. Eu salvo tanta coisa, mas só um minutinho, gente. Esse aqui eu já falei. Eu tô de novo. Esse aqui eu já falei. Vamos voltar para lá. Antes de eu falar daquele assunto que abriu ali, eu vou falar para vocês aqui na palavra. Só um minutinho. Aqui. Aqui é Apocalipse 7,5. Antes de mostrar, a gente vai ler aqui Apocalipse 7,5 para vocês poderem entender o que eu vou dizer. Apocalipse 7, 5. Que eu achei muito interessante. Aqui, 7,5. Aqui já está falando justamente dos 144 mil. Eu vou começar a ler do 4 aqui no traduzido, na nossa Bíblia normal, em português. Apocalipse 7,4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí a 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Então, continua aqui falando de todas as tribos, que foram 12 mil de cada tribo. O que eu achei interessante, que o Senhor também me fez ver no original grego, que justamente está falando aqui também dos 144 mil. Eu agora vou voltar para mostrar para vocês. Aqui, quando a gente está lá em Apocalipse 7, 5, no original grego, está escrito ali, ó. Eque, né? No 5, logo no início. Mas vamos continuar. A tribo de Judá, 12 mil, tendo sido selados, fora da. A tribo de Ruben, 12 mil, tendo sido selados, fora da. Olha que interessante, gente, a palavra que foi usada aqui nessa tradução também, como que esses que foram selados, esses 12 mil de cada tribo, eles foram selados, está dizendo que eles foram tirados para fora das tribos, eles foram tirados para fora de cada tribo, esses foram tirados como especiais, ou foram separados, tá lá as tribos de Israel, que estão espalhadas pelo mundo inteiro, que nós sabemos que os 12 mil de cada tribo que serão selados, eles não são exatamente, especificamente, só os que se entendem como judeus hoje, né? Que conhecem a Jesus. Mas também aqueles que são das tribos perdidas, que nem sabem que são judeus, que estão espalhados pelo mundo, mas que existem um contexto de tribos, e Deus fez com que o povo de Israel fosse separado por tribos. E estes que serão aqueles que de forma especial Deus os escolheu, porque são servos do Senhor Jesus, como está escrito lá em Apocalipse 14, eu vou até ler depois para vocês, mas vou terminar de explicar. Estes, eles são tirados para fora das suas tribos, ou para fora do grupo de tribos da qual eles pertencem. Eles são tirados para fora. Então a palavra usada aqui, ela é a mesma, eque, tirado para fora daquela tribo, como se Deus estivesse nos mostrando o quê? Que a palavra ek, que significa tirados para fora, como está escrito aqui, ó. Fora, aliás, tirados fora da tribo, para fora da tribo, como está escrito lá em Apocalipse 7,14. Fora da tribulação, tirado para fora. Ou seja, ele não está entrando no contexto da tribulação, ele está sendo tirado para fora. Está sendo tirado para fora no início de algo. Lembre-se que a palavra ela tem um contexto de início de algo. Tirado para fora no começo de algo. E o interessante que Deus me revelou aqui é que
Essa palavra não é colocada neste contexto de Apocalipse 7:14 por acaso. Vou voltar até aqui para vocês, 14 para vocês. Não está colocado ali por acaso, gente. Por quê? Porque aqueles a quem o Senhor Jesus chamou com uma palavra que já existia, que tinha sua raiz etimológica descrita com a palavra eclésia, para dizer que aquele povo político era chamado para fora das suas casas para ir em reuniões nas praças de forma política. Deus usou esta palavra para dizer que nós éramos chamados para fora. Para fora da onde? Então, nós, Igreja do Senhor Jesus, somos tirados para fora da tribulação. Raiz da palavra eclésia, raiz da palavra igreja. O Senhor Jesus estava nos dizendo profeticamente, quando ele pegou esta palavra, para colocar sobre o povo santo dele, que nós, a igreja dele, quando fosse começar o início da grande tribulação, seríamos chamados para fora, ou estaríamos sendo colocados fora da tribulação. A igreja de Jesus chamada para fora, fora da tribulação. Eu achei isso assim glorioso, eu achei isso assim, eu nunca imaginei, eu achei muito profético de que Deus nos mostrou desde o início da escolha do nome, que nós como igreja dele seríamos tirados para fora. E a minha pergunta foi respondida: para fora da onde, Senhor? Fora da tribulação. A igreja de Jesus, a eclésia, será tirada para fora, ou chamada para fora da tribulação. Eu vou ler para vocês, porque eu falei que eu ia ler o 14, para vocês entenderem que também os 144 mil são chamados para fora de suas tribos, são tirados do meio de um povo, como nós, igreja, seremos tirados de um meio de um povo. A igreja separada dele será tirada do meio de um contexto completo de igreja também, aqueles que ficarão para trás, será tirado para fora, chamado para fora, para ter um encontro com o Senhor nos ares. Aqui, veja como 144 tem que ser servos do Deus Altíssimo. Todos os judeus que serão ungidos das 12 tribos, sabendo eles ou não que são judeus, sabendo eles ou não de que tribo fazem parte, isto não importa, serão servos do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus. Olhei, Apocalipse 14:1, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fonte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouviu-se uma voz do céu, voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como arpistas, quando tangem a sua harpa. Deixa eu achar a parte aqui, achei. No 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. São esses os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Então, cada um dos 144 mil tirados para fora também, porque quando eu falo sobre isso, a respeito de quem serão os arrebatados, e eu coloco lá os 144 mil e a igreja, e eu digo que todos os dois grupos serão tirados para fora da terra no momento da grande tribulação, ou no início da grande tribulação, ou no acontecimento do sexto selo, que desencadeia a grande tribulação, eles para serem selados e treinados para voltarem para pregar o evangelho eterno, o evangelho do reino, que será pregado na grande tribulação para muitos povos, nações e línguas, enquanto as duas testemunhas pregam em Jerusalém, para o povo de Israel, eles pregam para as nações. Isso está descrito, já falei sobre isso em vários vídeos. Assim como eles são tirados para fora, a igreja também é tirada para fora, para se preparar como noiva ataviada do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro e a ceia das bodas do Cordeiro, onde diz que a noiva foi, vamos lá ler também, ataviada, Apocalipse 19, 19:6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois
Reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então a noiva aqui já estava pronta, já estava ataviada, já estava no céu. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então ela já estava lá, pronta, ataviada e vestida de linho finíssimo. Quando da ceia das bodas do Cordeiro fossem acontecer, que está falando aqui para nós também, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Tem outras traduções que dizem que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, isso testifica que a noiva já estava lá, e que outros que não são a noiva, mas que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou convidados da ceia das bodas do Cordeiro, estarão chegando lá depois para participarem da ceia. Mas que a esposa de Cristo, que já estava lá, já estava pronta, vestida e ataviada. Acho que terminei por aqui o que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.